Sepultado em Garça, o corpo do jornalista, coordenador da área jornalística e também de comunicação social, Roberto Reis. Ele faleceu aos 53 anos de idade em decorrência de um infarto fulminante. Morava em Garça, sofreu um infarto em Garça, em estado grave, foi trazido para Marília, mas lamentavelmente não foi possível reanimá-lo. Um detalhe, o Roberto fumava muito. Ele, por vários anos, deu aula no curso de jornalismo da Unimar e, ultimamente, estava como coordenador do curso de jornalismo e comunicação social de Tupã. Falece, portanto, aos 53 anos de idade, o pós-graduado na área de jornalismo e comunicação social, Roberto Reis. Realmente vai deixar saudades pela sua competência. Bem, Momento Saúde. É toda terça-feira, mas desta terça-feira foi a terça de carnaval. Não teve o programa, estamos aqui na quarta de cinzas e o Momento Saúde também. Afinal de contas, é a informação em termos de saúde pública para a sua melhor qualidade de vida. Doutor Rigolim, o nosso convidado no Momento Saúde. E o assunto do momento na área da saúde é o primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no Brasil. Na verdade, ele foi contraído na Itália, onde já temos 11 mortes. E confirmado aqui no Brasil, o brasileiro de 61 anos de idade que veio para o Brasil e teve o caso confirmado. Então, um caso contraído fora do país, mas é o primeiro caso aqui do Brasil. Temos 20 casos suspeitos de coronavírus, inclusive uma moradora de Bauru de 38 anos de idade que também pode ter contraído, se for confirmado o caso no exterior. Aliás, o governo do estado acaba de anunciar a criação de um centro de contingência para monitorar casos de coronavírus no estado de São Paulo. A decisão foi tomada depois do caso confirmado desse homem de 61 anos de idade que veio da Itália com a doença. A função do centro de contingência será coordenar ações contra a propagação do novo vírus. O grupo será presidido pelo infectologista Davi Wipp e contará com profissionais do Instituto Butantan e médicos das redes pública e privada sob supervisão do secretário estadual da Saúde, Henrique German. O nosso convidado hoje aqui no Momento Saúde, doutor Rigolim. Doutor Rigolim, boa noite. Depois desse caso confirmado aqui para o Brasil, contraído na Itália, mas confirmado para o Brasil, 20 casos suspeitos, um alerta que a população realmente precisa ter. Aliás, coronavírus, a possibilidade de se contrair a doença mais nos idosos. E por quê, doutor Rigolim? O comentário é do senhor. Sim, boa noite. Mais um Momento Saúde, onde eu possa, e a oportunidade, o convite aqui do Zé Henrique, para trazer reflexões e preocupações com a saúde nossa aqui no Brasil, aqui em Marília e região. A epidemia do coronavírus vem sendo batida, a imprensa tem feito o papel dela e é interessante a gente ficar em alerta, porém não há motivo para pânico, né? Porque estava previsto que chegava no Brasil, que é uma doença de contágio, principalmente contágio inalatório. Então, a importância de se reforçar, no último programa, no Momento Saúde, que eu fiz ainda antes do Carnaval, e reforçar essa importância das medidas de prevenção em relação às mãos, ao hábito, ao costume, ao cuidado com a higiene de lavar as mãos. Lembrar que chegou no Brasil e que as pessoas vulneráveis, as pessoas de risco do contágio maior é as pessoas idosas ou pessoas com comorbidades e principalmente múltiplas patologias. Aí vai a preocupação com doenças crônicas degenerativas,
hipertensão, diabetes e as doenças de pessoas que estão acamadas, pessoas que estão em condições já frágeis, de fragilidades e principalmente as afetadas das doenças respiratórias. Lembrar que é uma doença de contágio respiratório. Então a pessoa torna susceptível aos contágios respiratórios. E os sintomas a manifestação clínica é viral, é de gripe, é um quadro gripal viral e às vezes confunde com outros vírus. De tempo em tempo, se a gente fizer busca aí na internet, você vai ver que no Brasil e no mundo já vivemos outras doenças de contágios, né, respiratórios, que são vírus que têm o seu habitat em mamíferos e que em algum momento ele contagia o ser humano. E essa facilidade de contágio, principalmente para as pessoas vulneráveis, pessoas frágeis. Então fica aí a ideia do reforço dos cuidados, né? Que é cuidados com as mãos, com a inalação, tossir, tampar a boca ao tossir, né? E lavar as mãos frequentemente. O senhor é um médico geriatra. A possibilidade maior, então, do contágio com as pessoas idosas. Inclusive, o Ministério da Saúde quer até antecipar a campanha de vacinação contra a gripe esse ano. É uma estratégia interessante antecipar essa vacinação. Lembrar que no Brasil nós estamos indo bem. Assim, aqui em Marília já existe um programa, né, o Hospital das Clínicas já antecipa esse programa de treinamento para caso chegar aqui na cidade. E o governo do estado e o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, junto com o ministro Mandetta, tem se organizado para esse momento. E essa estratégia da vacinação também é uma boa estratégia. Eu gostaria de reforçar a importância da vacina, não só do HN1, mas a vacina da antipneumocócica, que nós temos 2 vacinas disponíveis no Brasil, né, que é a vacina a Pneumo 13, ela tem um custo, e a 23, que ela teoricamente está disponível nas redes, da rede pública. Então a vacina ela tem esse papel importante de proteção dos idosos frágeis, ou principalmente idosos com doenças respiratórias. Essa é importante. Momento Saúde, outro tema no programa de hoje. Você se alimenta corretamente, pelo menos acha que se alimenta da forma mais saudável? Uma pesquisa no Brasil está fazendo um levantamento sobre essa questão. Confira a matéria. O sanduíche que substitui a refeição. Às vezes está na correria do dia a dia, né? É uma ótima opção. Há quem prefira o pastel. Muito bom. Para Rosângela, o salgado engana a fome. Ajuda, com certeza, porque eu levo mais 2 horas para chegar em casa. Se eu esperar chegar em casa, eu vou comer o mundo depois, né? Não são todos os brasileiros que conseguem diariamente almoçar um prato de comida. E mesmo quem consegue, às vezes, diante de tantas opções, faz combinações não tão saudáveis. Todo mundo fala que a gordura não serve, né? Mas é uma delícia, né? Uma pesquisa da USP vai acompanhar nos próximos 10 anos os hábitos alimentares de 200 mil brasileiros. O estudo quer identificar características da nossa alimentação que aumentam ou diminuem o risco de doenças crônicas, frequentes e que mais matam no país, como diabetes, obesidade, hipertensão, doenças do coração e câncer. Esses dados são importantes para definir políticas públicas e embasar recomendações nutricionais. Os resultados vão ajudar gestores, tomadores de decisão e até mesmo profissionais da saúde no seu dia a dia, na sua prática em saúde, a dar aconselhamentos, fazer ações mais bem informadas. A pesquisa já tem 55 mil voluntários. Para participar, é preciso ter pelo menos 18 anos e morar no Brasil. O cadastro é nesse endereço e os questionários serão online.
Importante a gente ter os dados muito bem claros e confiáveis para a gente saber se cuidar. Tá aí, doutor Rigolin, educação alimentar, essencial para a saúde da população. O senhor comenta. Sim, a primeira análise em relação a esse estudo, como é um estudo prospectivo, isso é, ele vai colher resultados durante esses 10 anos e os resultados esperados são os que já existem em outros estudos que já demonstraram, mas que sirva de alerta à alimentação saudável, que já temos estudos no Brasil que comprovam que em algumas comunidades existe a obesidade em quase 50% da população no Brasil. E comparando com os Estados Unidos, chega a quase 70% de obesidade e com responsabilidade do hábito alimentar, um hábito alimentar não saudável, né? Essa preocupação que o americano até já se deu conta disso e eles têm tentado reverter essa situação de hábitos alimentares, tanto que no último governo americano, eles conseguiram um projeto onde impede o uso de açúcares e massas no hábito alimentar das crianças escolares, na pré-escola. E no Brasil, que sirva de alerta para nós todos. No caso, a minha mensagem aqui no programa Marília Notícia, de trazer para a nossa realidade, para a sua realidade, para o nosso dia a dia, como está o seu hábito alimentar. Meu alerta aqui é em relação que você deve evitar os açúcares. Essa é uma principal intervenção. Ao invés de esperar os resultados desses estudos dos próximos 10 anos, você já pode tirar o seu açúcar de hábito. Você colocar açúcar no alimento, não há necessidade de você expor esse risco. Essa fica a minha mensagem. E o hábito da alimentação saudável é o chamado prato colorido. Vocês viram aí na matéria que mostrou lá que não era um prato, o prato tinha duas cores, era o amarelo e o branco. É um prato rico em gorduras e massa. O prato colorido é um prato rico em verduras, frutas e legumes. Esse é um prato colorido que eu recomendo aqui para todos os telespectadores. E aproveitando o gancho, a morte do jornalista pós-graduado em jornalismo, comunicação social, Roberto Reis, que foi professor da Universidade de Marília, aos 53 anos de idade, um infarto fulminante. Era fumante, que sirva de alerta. Não, doutor Rigolin? Sim, quando essas notícias chegam próximo da gente, quando ela sai da estatística, né, que é o infarto, no caso do jornalista, o infarto numa pessoa jovem e tem uma agressividade maior do infarto, quando ela chega próximo, fica assim uma reflexão maior em relação aos hábitos, né, alimentares, o estresse e o cigarro como um grande alerta. No Brasil, nós tivemos muito sucesso, né, em relação ao combate ao cigarro. Ainda há uma grande preocupação entre os adolescentes, ainda há preocupação. Existem alguns estudos que mostram ainda a presença, o hábito do cigarro entre os adolescentes. Fica como um alerta essa atenção e lembrar que o hábito de fumar é uma doença de dependência à nicotina, que com o hábito ao longo da vida, se você conseguir interromper e tratar, se você tratar o seu hábito de fumar, você consegue durante 10 anos sem fumar, que você volte à condição de não fumante. Isso é uma simulação. Daí é uma mensagem para que todos fiquem alerta quando perde alguém próximo, assim, vítima de uma doença como o infarto, que provavelmente
era por conta da etiologia da chamada doença aterosclerótica, que leva às doenças da coronária, levando o paciente ao infarto. Fica aí como um alerta a abstenção e o combate ao tabagismo. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Rigoli. Destaques do momento. Fiat convoca recall do Mobi e Gran Siena, envolvendo mais de 200 mil veículos. Motivo: falha no interruptor de luzes. Empresas e bancos têm até o dia 28 para enviar informes para a declaração do imposto de renda. Prazo para a entrega começa no dia 2 de março. MEC divulga resultado de inscrição do FIES. Você vai apostar na Mega Sena? Nesta quinta-feira tem sorteio, prêmio acumulado de 200 milhões. Sindicato dos Comerciários, comandado por Mário Herrera, entrega quase 1.600 kits escolares para profissionais do comércio e seus familiares. Daqui a pouco a gente volta com mais informação sobre saúde e novidade no sistema bancário que vem aí. Já, já. Você sabia?